Olá, começando nossa análise do dia 15 de dezembro de 2025. Hoje, a gente separou uma série de notícias que, à primeira vista, parecem bem desconectadas. Pois é. Mas nosso trabalho aqui é justamente esse, né? Mergulhar nesse material e encontrar os elos, os padrões e principalmente aquilo que tem mais chance de virar pergunta num concurso de alto nível. É isso aí. A missão é transformar o noticiário do dia em conhecimento estratégico. Não vamos só dizer o que aconteceu, mas por que aconteceu e quais as implicações, né? Exato. Para organizar a conversa, vamos passar por 4 grandes áreas. A geopolítica aqui na nossa vizinhança, o cenário político e social brasileiro, alguns alertas de saúde pública e, para fechar, economia e infraestrutura. Perfeito. Vamos começar então pelo que está acontecendo aqui do lado, na nossa vizinhança, a eleição de José Antônio Kast, no Chile. A imprensa logo carimbou ele como ultraconservador, o Bolsonaro chileno. Mas assim, além dos rótulos, o que essa vitória representa na prática? Olha, representa uma virada de chave muito brusca. O governo de esquerda do Gabriel Boric, que veio naquela esteira de protestos por mais direitos sociais, Sim, eu lembro bem. termina com a eleição de um candidato que representa exatamente o oposto. E a causa disso, e aqui está o ponto central, é um esgotamento de parte da sociedade chilena com 2 pautas: Quais seriam? segurança pública e imigração descontrolada. Kast soube capitalizar muito bem esse sentimento com um discurso de lei e ordem. Quer dizer que a pauta social que elegeu o Boric perdeu força para uma demanda por segurança. É uma gangorra ideológica bem rápida, né? Exatamente. E essa gangorra é um fenômeno que a gente tem visto em vários lugares. Para quem estuda para concursos, entender essa dinâmica é fundamental. Certo. A eleição do Kast não é um fato isolado. Ela pode sinalizar uma nova onda conservadora na região, ou pelo menos um freio na onda progressista que a gente viu nos últimos anos. Faz todo sentido. Uma questão discursiva poderia pedir para contrastar os 2 governos, imagino. Perfeitamente. É um estudo de caso perfeito sobre a alternância de poder e demandas sociais. Agora, uma coisa me chamou a atenção. A reação do Brasil. O presidente Lula e o Kast estão em polos ideológicos, assim, completamente opostos. Sim, Eu esperaria uma nota protocolar, talvez um pouco fria, mas a parabenização foi padrão, falando em cooperação. Não existe um custo político nisso? essa é uma excelente pergunta, porque ela nos leva direto a um conceito-chave de relações internacionais: o pragmatismo. A diferença entre governo e Estado. Ah, claro. A diplomacia brasileira, historicamente, opera na lógica de Estado, ou seja, interesses comerciais, fronteiras, estabilidade regional. Isso tudo está acima da ideologia do momento. Exato. O Chile é um parceiro comercial importantíssimo. Seria um tiro no pé, diplomático e econômico, criar um atrito. O examinador adora esse tema: a prevalência dos interesses de Estado sobre as preferências de governo. Entendi. O pragmatismo fala mais alto. E falando em interesses de Estado, outra notícia que nos afeta diretamente. A França, mais uma vez, jogando um balde de água fria no acordo Mercosul-União Europeia. Pediu o adiamento da assinatura. Depois de 20 anos de negociação, parece que a gente nunca chega lá. É a novela de sempre, com um roteiro já conhecido. A França tem um setor agrícola muito forte, muito subsidiado, e os produtores de lá pressionam o governo. Com medo da concorrência dos nossos produtos, claro. Principalmente carne e soja. O que muda agora é o timing. Estávamos, supostamente, na reta finalíssima. Esse pedido a poucos dias do prazo soa quase como uma tentativa de melar o acordo de vez. E a consequência prática? É só um adiamento ou o risco de o acordo morrer é real? O risco é real. Para uma prova, o ponto central é analisar essa tensão clássica. Qual tensão? De um lado, a tendência global de formar grandes blocos econômicos. Do outro, os interesses protecionistas de setores específicos dentro de cada país. É o global
versus o local na sua forma mais pura. E, infelizmente, a gente precisa fechar esse eixo geopolítico com uma notícia terrível: o ataque terrorista na Austrália durante um festival judaico. Sim, e aqui a classificação do evento é tudo. Foi um ataque a tiros cometido por pai e filho. Deixou mais de uma dezena de mortos. Brutal. E as autoridades foram unânimes em classificar como um ato de terrorismo com motivação antissemita. Do ponto de vista do Brasil, é importante notar a reação do Itamaraty, Que repudiou o atentado, certo? repudiou, reafirmando a posição da nossa política externa de condenação a qualquer forma de terrorismo e de defesa da liberdade religiosa. Essa coerência da diplomacia brasileira é algo que pode ser cobrado. Essa tensão toda é fascinante, mas vamos trazer o foco para dentro de casa, onde a gente também tem uma tensão enorme, mas entre o Congresso e a sociedade. Estou falando do tal Projeto de Lei da Dosimetria, que levou milhares de pessoas às ruas em São Paulo e no Rio. O que está em jogo, afinal? Esse tema tem cara de prova de direito penal. De forma bem simples, dosimetria da pena é a matemática que o juiz faz para definir o tamanho da sentença de um condenado. É um cálculo, então. Um cálculo em 3 fases. O que o projeto de lei propõe é alterar algumas regras dessa conta. E onde está a polêmica? A ideia não seria tornar o cálculo mais justo ou objetivo? A intenção pode até ser essa, mas o resultado prático, segundo os críticos, é outro. Especialistas e membros do Ministério Público alertam que, do jeito que está escrito, o projeto abriria brechas para reduzir penas. Reduzir penas de quem? E é aí que mora o perigo. Poderia beneficiar criminosos de alta periculosidade, incluindo líderes de facções como o PCC e o Comando Vermelho. Espera aí. Isso parece um paradoxo completo. Como é que o mesmo Congresso, que discute um PL antifacção para endurecer penas, Exato. também discute outro projeto que pode acabar beneficiando justamente essas facções? Isso é falta de coordenação. O que explica isso? Ótima provocação. Isso expõe uma disfunção no nosso processo legislativo. Muitas vezes, projetos são pautados para dar respostas a pressões de momento, sem uma análise sistêmica. Uma visão do todo, né? Falta essa visão. O relator do PL Antifascismo foi um dos primeiros a gritar sobre a contradição. Para uma prova, analisar esse paradoxo legislativo é um exercício riquíssimo, mostra a complexidade da produção de leis e a importância do debate público. E as manifestações, nesse caso? Sem dúvida, jogaram luz sobre essas inconsistências. E falando em Congresso, outra notícia de impacto: a renúncia da deputada federal Carla Zambelli, que está presa na Itália. Exato. E esse caso é o exemplo de livro sobre as regras do jogo do direito constitucional. O fato é a renúncia. A consequência jurídica imediata e a mais importante é a perda do foro por prerrogativa de função. O famoso foro privilegiado. Esse mesmo. E na prática, o que isso significa para os processos contra ela? Eles aceleram, mudam de mãos? Mudam de mãos e provavelmente de ritmo. Com a perda do foro, o caso dela que estava no Supremo desce para a primeira instância da Justiça Federal. E politicamente, a vaga dela não fica vazia. Entra suplente. O suplente, Adilson Barroso, assume imediatamente. É a regra da suplência funcionando na prática. Um caso concreto perfeito. É interessante como a capacidade de resposta do Estado é testada em várias frentes. E essa mesma capacidade está sendo posta à prova de forma dramática na saúde pública. E como? Alguns problemas que pareciam superados estão voltando com força. Estão voltando com tudo, infelizmente. As fontes de hoje trazem 2 alertas gravíssimos. Primeiro, o aumento explosivo dos casos de sífilis. E o segundo? O ressurgimento do sarampo, com mais um caso confirmado em São Paulo, são inimigos antigos que a gente achava que estavam sob controle. E o que o ressurgimento dessas duas doenças tão diferentes nos diz sobre a nossa saúde pública? Existe uma causa comum por trás disso? Existe, e é uma causa sistêmica. O que a sífilis e o sarampo mostram são falhas em pilares do SUS. No caso da sífilis, vemos problemas na atenção primária, falta de testagem, dificuldade de acesso ao tratamento. No caso do sarampo, o problema é ainda mais direto, a queda na cobertura vacinal. É um sinal de alerta gigante, então. É o sintoma mais claro de que o nosso Programa Nacional de Imunizações,
O PNI, que já foi modelo para o mundo, está enfrentando sérios desafios. É um cenário bem preocupante. Mas em meio a isso, tem uma notícia que vai na contramão, uma inovação no combate ao Aedes aegypti. Sim, e é uma ótima notícia. É a liberação em larga escala de mosquitos Aedes aegypti steris. É importante entender como isso funciona. Como é? É um exemplo fantástico de biotecnologia. Cientistas criam em laboratório milhões de mosquitos machos que não picam e os esterilizam com radiação. Certo. Quando eles são soltos, eles acasalam com as fêmeas selvagens, mas os ovos não geram descendentes. É quase uma sabotagem da reprodução do mosquito. É exatamente isso. É uma guerra biológica do bem. Com o tempo, o cidadão só começa a notar que há menos mosquitos por perto. E, consequentemente, menos dengue, zika e chikungunya. Perfeito. É a ciência aplicada diretamente na veia. Da tecnologia contra mosquitos para a falta de preparo na nossa infraestrutura. O nosso último eixo nos leva a São Paulo, com a crise da concessionária de energia Enel. Ah, sim. Depois daquela ventania que deixou milhares sem luz por dias, o governo federal parece ter perdido a paciência. Perdeu a paciência e subiu o tom. Esse caso é um estudo perfeito para concursos, porque ele conecta vários temas: direito administrativo, regulação, meio ambiente. Um prato cheio. O fato concreto é: o Ministério de Minas e Energia ameaçou publicamente não renovar o contrato de concessão da Enel se as metas não forem cumpridas. Mas essa ameaça do Ministério é para valer ou é mais um recado para o mercado, para mostrar que o governo está atento? Eu diria que são as duas coisas. E a gente pode quebrar a análise em pontos. O primeiro é a regulação. O Estado concede o serviço, mas não abre mão do seu poder de fiscalizar. Certo. Essa ameaça é o exercício puro do poder regulatório. É o Estado dizendo: o contrato tem cláusulas. E se não forem cumpridas, haverá consequências. Exato. O segundo ponto é infraestrutura e mudanças climáticas. Não dá mais para usar a ventania típica como desculpa. Os eventos climáticos extremos são o novo normal. A questão é se a nossa infraestrutura está preparada para isso. E a resposta, no caso da rede elétrica de São Paulo, parece ser não. A fiação aérea é muito mais vulnerável. E enquanto essa discussão acontece, o consumidor fica no prejuízo. Exatamente. Terceiro ponto: direito do consumidor. Milhares de famílias, hospitais, comércios foram prejudicados. E isso nos leva ao quarto ponto: o modelo de gestão. Que é a discussão sobre privatização, eficiência. Isso. O caso da Enel joga gasolina nesse debate. Defensores da privatização falam em mais eficiência, mas episódios como esse levantam dúvidas sobre o compromisso com o investimento de longo prazo versus o lucro no curto prazo. Uau! Ligando todos os pontos, o que emerge é um quadro de um Estado sendo testado em múltiplas frentes. Sim. Seja na diplomacia com o Chile, na capacidade de legislar com coerência, na urgência de conter doenças e na obrigação de fiscalizar serviços essenciais. Perfeitamente. O fio condutor que amarra tudo isso é a governança. É a capacidade do Estado de dar respostas eficazes. Ou seja, o que está em teste é se o Estado consegue dar conta do recado. Na prática, é isso. A vitória de Cast testa a nossa diplomacia. O PL da dosimetria testa nosso processo legislativo. O sarampo testa a gestão do SUS. E a crise da Enel testa nosso modelo regulatório. E fica aqui uma reflexão final, então. Tanto o caso da Enel quanto os protestos contra o PL da dosimetria revelam uma tensão muito clara na relação entre o Estado, as empresas e a sociedade. A gente vê o governo ameaçando uma concessionária e a população indo às ruas para barrar um projeto de lei. Exato. A questão que fica é: qual é o equilíbrio ideal nessa relação? Até onde vai o poder do Estado para regular e legislar? E quais são os mecanismos mais eficientes para que a população possa, de fato, fiscalizar e influenciar essas decisões? Essa dinâmica define o rumo de quase todas as políticas públicas no Brasil. As fontes utilizadas nesta análise foram Agência Brasil, CNN Brasil, Metrópolis, R7, BBC News Brasil, Poder 360 e Terra.